mais discussão, acabou, hein? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro e Defensores. Todas as séries da Marvel feitas pro Netflix agora são oficialmente parte do CM. Acabou, fazem parte do CM. E ponto final, hein? E não é multiverso, não. Tipo, não é linha, a realidade alternativa, é linha temporal sagrada. Eles estavam lá junto com a galera toda. Vem comigo pra entender os detalhes, vamos lá. Peter aqui. Galera, minha última chamada pra você ou ser meu sócio, trabalhar comigo, ou ter teu próprio negócio. Eu sei, Peter, você fica falando sempre essas paradas. Não, sempre não. Falei uma vez e essa é a segunda vez que eu falo. Eu sempre tô aqui com vocês, batendo a porta de vocês, oferecendo oportunidade. Essa é a única vez que eu vou fazer isso no ano. É a maratona que eu vou fazer agora, o negócio mais simples do mundo, 2024. Eu vou passar pra vocês um passo a passo, tudo grátis, ok? Não tem pegadinha, não. Essa coisa, Peter, isso é pegadinha, você vai me vender alguma coisa. Não vou, cara. Não vou te vender. Eu quero realmente que você tenha resultado pra poder falar pra galera, pra botar nos feedbacks aí que você funcionou, que você tá ganhando dinheiro. Isso vai alimentar o meu setor de infoprodutos e eu vou ganhar dinheiro também. Então eu quero que você tenha resultado, beleza? Esse é o jabá mais honesto que você pode ouvir. Então eu vou te passar um passo a passo de um negócio pra você criar no YouTube sem precisar aparecer, com uma estratégia que muito gringo tá usando, muito YouTube Master Pro tá usando, não é nem youtuber experiente, é tipo acima. Eu conheço youtubers gigantes que não entendem isso. E eu vou passar pra você essa estratégia. Não deixa pra depois, cara. Só vai lá nessa maratona e vê o que eu vou te passar. Só isso, cara, é de graça. Toca aqui embaixo, garante a tua presença. Mas tem que assistir as 3 lives. Depois a gente vai deletar essas 3 lives, ok? Quem pegar, pegou. Então toca aqui embaixo e eu espero você lá. Beleza? É de graça, hein, pô? Mas é isso mesmo que vocês ouviram no título. Ouviram não? Leram no título, né? Depois de anos discutindo, pô, a gente batendo boca nessas séries da Netflix, faziam parte do SEMI, né? Faz ou não faz parte? A Jessica Jones falava Monstro Verde, né? O cara do martelo. A gente achava que não fazia, né? Mas finalmente a Marvel agora deu um ponto final nessa história. A Marvel falou, chega, agora não aguentar mais essa pergunta. Só tem jornalista chato me perguntando isso, eu não aguento mais. Mas fala que é. Então, assim, essas séries ficaram conhecidas como a Saga dos Defensores, não só foram oficializadas como parte do CM, como foram incluídos oficialmente na timeline da saga lá no Disney Plus. Tá lá, tá na timeline, na ordem cronológica, ok? Você quer saber onde é que as séries se encaixam, pra você saber onde é que você tem que ver? Onde que, por exemplo, foi Jessica Jones? Foi em que momento? Antes do estalo, depois do estalo? Porra, o Luke Cage estava em que momento? Será que ele foi mordido por aranha radioativa? Não, não tem isso não. Mas você tem que saber onde é que ele foi, entende? Onde é que ele tava. É o que a gente vai falar agora, galera. Então assim, é bom ressaltar que mesmo depois que o Demolidor apareceu lá no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, e também na série da She-Hulk, e até quando o Rei do Crime também apareceu na série do Gavião Arqueiro, ainda gerava uma dúvida se a Marvel realmente estava canonizando as séries da Netflix no CM. Mesmo eles aparecendo nas séries que a gente viu agora no Disney Plus. Eu não sabia, não tinha certeza. As séries da Netflix desde sempre foram feitas com a ideia de que elas se passavam no CM. A ideia era essa. As séries referenciam vários momentos dos filmes, principalmente a Batalha de Nova York lá em Vingadores 1. Mas como a Marvel Studios até então nunca referenciava essas séries, muita gente já dava como certo que elas não eram canônicas. Eu dava como certo que elas não eram canônicas, ok? Porra, não tinha nada direto ali de referência. E quando a Marvel começou a abordar o multiverso, ficou ainda mais fácil justificar que as séries da Netflix e todas as outras séries, como por exemplo Agents of S.H.I.E.L.D., poderiam até ser relacionadas ao CM, mas elas passariam em outros universos, entende? Porque, por exemplo, você tava vendo as séries da Netflix, aí você começou a perceber, putz, isso não tem nada a ver com o CM, não faz parte do CM, você na sua cabeça falou, isso não tem nada a ver com o CM. Mas aí começou aquela história de universos paralelos, faz parte do CM, mas é um universo paralelo. Então a gente começou a achar que era um universo paralelo. E mesmo que o Demolidor e o Rei do Crime tenham voltado, né, sendo interpretados pelos mesmos atores, eles poderiam ser variantes do universo meio dos personagens que a gente viu lá na Netflix, entende? O que eu quero dizer é o seguinte, você viu o Demolidor, o Matt Murdock, na She-Hulk, mas como que você sabe que era o mesmo Matt Murdock da série da Netflix? Poderia ser uma variante da Terra meio, da Terra canônica. Então por muito tempo rolaram discussões entre gente que acreditava nisso e gente que continuava acreditando que tudo era canônico. Era muito... Pô, olha os grupos de Facebook, você não sabe nada de Goku, é direto isso. Mas agora acabou, galera. Pelo menos para essas séries da Netflix. Com a chegada da série da Echo, a Marvel Studios oficializou a Saga dos Defensores como parte do CM. Oficial! Eu já falei, oficializou, é oficial. Incluindo todas as 6 séries na timeline oficial da saga. Tudo! E nem dá pra falar que é erro lá no Disney Plus, porque o passado do Fisk na série do Demolidor é referenciado, mostrado na série da Echo, tá lá. Tanto nos trailers como na própria série, ou seja, realmente não tem mais discussão. Acabou. Le point final.
Mas ok, Peter, onde cada série se passa dentro da timeline do CM? Você vai ver isso agora! As séries Demolidor e da Jessica Jones começam depois de Guardiões da Galáxia 1 e 2 e antes de Vingadores Era de Ultron. Já Luke Cage, Punho de Ferro e Defensores começam entre Homem-Formiga 1 e Capitão América Guerra Civil. Já a série do Justiceiro começa entre Homem-Aranha de Volta ao Lar e Doutor Estranho. Mas tem um detalhe aqui, a timeline do Disney Plus só mostra quando a série começa, mas tem caso das séries terem mais de uma temporada e elas acontecerem em outros pontos da timeline, como é o caso, por exemplo, da segunda temporada do Loki, que não tem uma posição isolada nessa timeline do Disney Plus. Eles só posicionaram a série do Loki como um todo, e como a gente sabe, Demolidor e Jessica Jones tiveram 3 temporadas, todas as outras tiveram 2, exceto Defensores, que foi uma minissérie. Então em que ponto essas outras temporadas se passam? Vamos analisar aqui, galera. Porque assim, a segunda temporada de Demolidor se passa pouco tempo depois de Vingadores Era de Ultron. Foi dito que a segunda temporada se passa cerca de 6 meses depois da primeira. E como a gente sabe que a Claire Temple saiu de Hell's Kitchen para ir pro Harlem, né, onde rolam os eventos de Luke Cage, dá pra cravar que a segunda temporada de Demolidor se passa meio que em paralelo aos eventos da primeira temporada de Luke Cage. Então bora pular agora para a segunda temporada de Jessica Jones. Essa série se passa em 2017. E considerando que Homem-Aranha de Volta ao Lar e Pantera Negra se passam só alguns meses depois de Guerra Civil, eu diria que Jessica Jones se passa depois desses 2 filmes, mas antes de Thor Ragnarok. Logo em seguida a gente tem a segunda temporada de Luke Cage, que se passa só alguns meses depois da segunda temporada de Jessica Jones. Já a segunda temporada de Punho de Ferro é praticamente uma sequência direta da segunda temporada de Luke Cage, se passando quase que logo em seguida. Então assim, essas 3 temporadas ainda estão englobadas nesse período antes de Thor Ragnarok. E meio que seguindo essa sequência de eventos, a gente tem a terceira temporada de Demolidor, que também se passa pouco tempo depois da segunda temporada de Punho de Ferro. Então a gente ainda deve estar falando de um período antes de Thor Ragnarok. Nem que seja uma diferença de dias, mas sim, é antes. Não que isso vai fazer alguma diferença, né? Já que Thor Ragnarok nem se passa na Terra direita. Então bora pra reta final agora, hein? A segunda temporada de Justiceiro se passa cerca de 1 ano depois da primeira temporada, beleza. Sendo que a primeira temporada se passa entre Homem-Aranha de Volta ao Lar e Doutor Estranho 1, ou seja, entre o final de 2016 e o começo de 2017. Isso então posiciona a segunda temporada de Justiceiro no começo de 2018. Mas tem um detalhe interessante aqui. No epílogo dessa série, ou seja, na última cena do último episódio, rola um time skip de 3 meses. Mas tem um evento muito importante que rola no início de 2018 dentro do CM, que é Vingadores Guerra Infinita. Ou seja, a gente tem aqui a confirmação de que o Justiceiro foi um dos sobreviventes do estalar de dedos, olha isso. E pra finalizar, a terceira temporada de Jessica Jones se passa cerca de 1 ano depois da segunda temporada. E como a gente sabe que essa série se passa antes do estalar de dedos do Thanos, eu acho que a gente pode concluir que a terceira temporada de Jessica Jones deve se passar mais ou menos ao mesmo tempo que a segunda temporada de Justiceiro. Ou seja, ela termina pouco tempo antes de Vingadores Guerra Infinita começar, deixando no ar se a Jessica Jones sobreviveu ao estalo ou não. E tá aí a resposta de quando cada série da Netflix se passa dentro da timeline do CM. E tudo isso tendo como base a posição das primeiras temporadas de cada uma das séries da timeline oficial lá do Disney Plus, hein? Então realmente está embasado. E com informações que a gente encontrou dentro das próprias séries sobre quanto tempo se passou entre uma temporada e outra. Foi pesquisa brava, galera, mas se a gente por acaso cometeu algum erro, já vai comentando aqui embaixo pra gente saber. E galera, lembrando, deixei aqui embaixo o link, não dá mole. Vamos começar 2024 com um negócio dentro do YouTube. Se você não for escolhido para trabalhar comigo, não tem problema, você já vai estar com o teu negócio funcionando. Isso eu garanto. Essa é minha metade nesse acordo. A outra metade é você se esforçar para que isso aconteça. Toca aqui que é de graça e vem pro grupo. Agora toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai continuar sempre trazendo para vocês, sempre atualizando vocês do CM, super-heróis, quadrinhos, animes, séries, isso é bom demais. Mas você tem que estar inscrito com o sininho ativado. Galera, não adianta, canal de notícia não funciona sem sininho. Porra, fala sério. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!